Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu estou aqui na igreja Reviver Church, né? Quem está aqui me recebendo aqui com maior amor e carinho é o pastor Ari Osvaldo, pelo qual eu admiro muito e é uma pessoa muito experiente, tanto na vida pessoal como na vida ministerial. E eu vou tentar aqui hoje extrair dele mensagens, conteúdos que vai edificar você e sua família. Pastor, a paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor amado. Muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço a oportunidade de o Senhor conceder seu tempo aqui para mim e para o programa poder falar um pouquinho de um assunto tão interessante, conhecer um pouquinho o Senhor, tá? Amém, amém. Saber, né, as origens, de que parte do Brasil, e justamente assim eu queria iniciar, se o Senhor pudesse falar um pouquinho do Senhor, da sua trajetória, da sua caminhada, do Brasil, né, um pouquinho, pode ficar à vontade. Amém. Eu, para quem não me conhece, sou o pastor Ari Osvaldo, também conhecido como pastor Ronaldo, um apelido que eu tenho de família. Eu sou natural da Paraíba, sou de uma pequena cidade do interior da Paraíba chamada Piancó, e me converti aos 21 anos de idade, e lá no estado do Espírito Santo, na Igreja Metodista Wesleyana, onde fui ordenado diácono, e 3 anos e meio depois que eu me converti, eu já era pastor, já tinha entrado no ministério pastoral. Entrei no ministério pastoral muito cedo, eu comecei a pastorear com 26 anos de idade, e já estou pastoreando há 45 anos. Nossa, Agora fez 46 anos, esse mês está fazendo 46 anos que estou pastoreando sem interromper, 46 anos pastoreando sem interromper, sempre à frente da igreja, como eles usam no meio pentecostal, sempre sendo o pastor presidente. Algumas denominações usam o termo pastor titular, mas sempre fui pastor titular e pastor presidente. Então, são 46 anos de pastoreamento real, sem interromper e fazendo esse trabalho para o Senhor. Glória a Deus. Estou nos Estados Unidos desde 1998, cheguei aqui em janeiro de 1998, mas especificamente aqui na Revive Church eu estou desde 2019, 6 anos que eu estou aqui pastoreando em Manchester. Desde 2019, 6 anos aqui em Manchester? 6 anos aqui em Manchester. Então, aproveitando já, né, que nós estamos falando da igreja, a igreja, eu falo... Revive Church. Reviver Church. Yeah. Só poderia falar um pouquinho, né, da igreja, para que as pessoas possam conhecer, né, o ministério? A Revive Church é uma igreja já bem conhecida aqui, a sede dela fica em Boston, e o presidente, o fundador, é o pastor Uriel de Jesus, e essa igreja tem uma história, ela já chegou a uma igreja que teve mais de 450 congregações, espalhada em todo o mundo. Só em Portugal nós tivemos em média 70 ou 75 igrejas, na Europa algumas igrejas, na África, na Ásia, aqui nos Estados Unidos. Então, um ministério muito forte, esse ministério. E começou com o pastor Uriel, continuou com o pastor Uriel, que ele ainda está à frente do ministério. Nossa sede é em Boston, e é um ministério muito conhecido aqui nos Estados Unidos. É um trabalho muito forte aqui nos Estados Unidos. Pessoal, o que ele fala aqui, o que o pastor fala, né? Me perdão eu sempre falar, porque eu costumo dizer dessa forma mesmo, perdão. Mas o que o pastor fala é verídico aqui em Manchester. Aqui na cidade de Manchester, a Reviver Church é a igreja evangélica mais antiga. É a primeira que teve aqui, que começou, né, pastor? A igreja brasileira, ela é a primeira igreja brasileira aqui em Manchester, e ela foi a única por muitos anos. E agora, eu acredito que de uns 4 anos para cá é que nasceram, acredito que temos mais 3 igrejas brasileiras aqui. 2 Assembleias de Deus, também temos uma Maranata, se eu não me engano, temos uma Maranata. Temos uma Maranata. Mas que eu conheço, que tenha conhecimento, são essas 4 igrejas. A Revive, mais 2 Assembleias e mais a igreja Maranata. Ao olhar
para essa trajetória de vida que o senhor falou que é longa, né? É longa, é longa. Satisfatória, acredito, mas também teve gargalos. O que a vida e o ministério lhe ensinaram que só o tempo pode revelar? Eu sempre digo que meu sogro tinha uma frase popular dele que ele dizia que o pastoreio ou o ministério pastoral é igual rapadura. É doce, mas não é mole. É doce, mas não é mole. Eu diria que eu estou disposto a recomeçar tudo de novo, por causa do quanto é prazeroso pastorear. Mas eu diria que pastorear não é para qualquer um, e isso é comprovado porque você não tem 1000 pessoas na igreja e os 1000 são pastores. Às vezes você tem 1000 pessoas numa igreja e tem 2, 10, 15 pastores. Então entendemos que pastorear não é para todos, é para aqueles que têm o chamado. Porque eu compreendo que o homem que não tem o chamado pastoral, com certeza ele vai voltar. No momento de luta, de dificuldade, ele volta. O que me faz permanecer, eu não digo o que me fez permanecer, mas o que me faz, porque eu ainda estou aqui. O que me faz permanecer no ministério é a consciência da chamada. Eu tenho consciência absoluta de que estou no lugar para o qual fui chamado, estou fazendo o trabalho para o qual eu fui chamado e estou no lugar em que Deus me colocou há 46 anos atrás. Eu não tenho qualquer dúvida disso, porque se eu tivesse qualquer dúvida disso, já não estaria aqui. Estou aqui porque não tenho qualquer dúvida de que estou, porque se tivesse dúvida nos momentos de luta, e não são poucos, os momentos de dificuldade, de choro, só Deus sabe quantas noites eu passei chorando, só Deus sabe quantos dias eu passei em casa sem ter o que comer, dormindo no chão com a minha família. Tudo dentro desse contexto ministerial. Também tive tempo de grande abundância, né? De grande fartura, mas também passei por vales muito profundos. Mas uma coisa eu digo com toda convicção, não me arrependo absolutamente de ter entrado nesse caminho, de ter atendido o chamado do Senhor. Faço isso de maneira prazerosa e quero me gastar e me deixar gastar e tenho a esperança de morrer no púlpito. Glória. Essa é a minha esperança, de morrer no púlpito, porque foi para isso que fui chamado. Foi para isso que eu fui chamado. Então, o ministério marcou a minha vida de forma positiva, me fez calejar e eu aprendi uma coisa fundamental no ministério. Eu acho que se aquele que se diz ser chamado para o ministério, se ele não tiver esta consciência, com certeza ele voltará. Que eu aprendi uma coisa com o ministério é que tenho que amar as pessoas mais do que as coisas e tenho que amar a Deus mais do que as pessoas. Se nós não aprendermos isso no ministério pastoral, com certeza vamos voltar e com certeza vamos naufragar nesse ministério. Essa frase que o senhor acabou de falar, ela é muito forte. É muito forte. Temos que amar as pessoas mais do que as coisas e temos que amar a Deus mais do que as pessoas. Essa frase abre um leque para muita coisa, né? É uma frase de despertar mesmo, porque né? a gente tem encontrado muitos que, entre aspas, se dizem chamados para o ministério pastoral, mas que amam as coisas mais do que as pessoas. E, por vezes, amam as pessoas mais do que a Deus. Porque muitas vezes eles preferem servir as pessoas, preferem atender as pessoas, preferem ficar do lado das pessoas, porque de alguma maneira isso lhe traz benefício, de alguma maneira isso atende a sua expectativa pessoal, e eles então preferem ficar contra o próprio Deus para ficar ao lado das pessoas e preferem muitas vezes as coisas do que as pessoas. As pessoas valem menos do que as coisas. Então, pessoas que não têm a consciência verdadeira da chamada, eles podem incorrer no risco de cometer esses dois erros. Amar as coisas mais do que as pessoas e amar as pessoas mais do que a Deus. Nossa, Deus em primeiro lugar e as pessoas em segundo lugar, né? Coisas não têm espaço na nossa vida. E toda essa história
momentos bons, momentos ruins, e o Senhor manteve firme. Isso influencia hoje a forma do Senhor pastorear a igreja hoje? Isso dá base, isso reforça? Com certeza, eu acho que isso é base e fundamento, a estrutura, né, para eu continuar fazendo o meu ministério, porque as lutas e as dificuldades, elas não vêm para... E eu acredito que Deus permite, quando eu penso nisso, eu penso no Salmo 107, eu acredito que é o versos 25, que diz: e Deus falou, Deus se levantou e fez soprar um vento tempestuoso, e que fez com que as ondas se levantassem até os céus e descessem até o abismo. O salmista escreve a respeito disso, e então ele começa a descrever a luta que ele passa, a tempestade que ele enfrenta no capítulo 107 de Salmos. Mas o que me chama a atenção é que o capítulo diz que quem começou, quem fez soprar o vento foi Deus. Então eu entendo que as lutas que nós passamos, elas não são sinônimos de pecado. Elas não são sinônimos de pecado. Eu acredito que algumas lutas e algumas dificuldades que nós enfrentamos no ministério, elas são sinônimos de pecado, mas nem todas as lutas são sinônimos de pecado. Algumas lutas, elas vêm como prova da parte de Deus para nos amadurecer, nos fortalecer. E eu aprendi uma coisa, e eu quero repetir para você, com relação a lutas e tempestades, que uns veem o vento e se deitam. Outros veem o vento e reclamam. E outros veem o vento e içam as velas. Nossa. Então, a tempestade, a maioria das tempestades que vêm sobre nós para nos provar, ela não vem para nos fazer deitar, nem vem para nos fazer reclamar, mas ela nos vem para nos fazer içar as velas. Porque quanto mais forte o vento, mais rápido vamos chegar ao porto seguro. Nossa, glória a Deus. Então, às vezes nós ficamos reclamando do vento que Deus permite para nos levar ao porto. Nós ficamos reclamando do vento que Deus permite para nos provar, e este mesmo vento que nos prova e que faz as ondas subirem, é o mesmo vento que vai nos levar até o porto seguro. Quando perdemos esta visão, então o vento é símbolo de reclamação, é símbolo de murmuração. Mas quando temos a visão de que o vento vem para nos levar a içar as velas, então sempre vamos chegar ao porto seguro, ao lugar onde Deus quer nos levar. Então eu aprendi isso no ministério, que as lutas, elas têm um propósito definido de nos fazer crescer. Não reclame das circunstâncias, porque muitas vezes, na maioria das vezes, elas estão aí para colocar em ordem o que está em desordem, para fortalecer áreas da sua vida que ainda você está fraco. Então, não reclame das circunstâncias, mas pergunte a Deus o que o Senhor quer me ensinar através dessas circunstâncias. Pessoal, eu vejo o pastor falar, eu me emociono porque o senhor vai falando, eu vou fazendo uma viagem no tempo da minha mente aqui. O senhor está falando isso para mim, praticamente. Amém. Você vai falando, eu vou entrando na minha mente, eu vou lembrando dos momentos da minha vida. E tudo isso é muito verdadeiro. É muito verdadeiro. É real, é real. E dentro de várias situações, pastor, o senhor consegue, talvez, assim, sem citar nomes, talvez, se for questão de... Mas o senhor consegue lembrar de uma que foi mais forte, um desafio que foi mais forte para o senhor, que talvez pôde chegar a falar assim, esse eu passei, mas precisei de... me balanceou. Eu tenho alguns. Eu poderia dar para você aqui dezenas, porque estão frescos na minha mente, né? E tempos de luta e de aflição. Eu me lembro que em 2005 não, pelo amor de Deus, em 95, eu me lembro que eu fui funcionário da Vale do Rio Doce por 10 anos. Eu sou químico por formação. Então eu era laboratorista químico na Vale do Rio Doce, eu era empregado
numa das 18 maiores empresas do mundo. E então um dia eu decidi abrir mão do meu trabalho para me dedicar ao ministério. Então conversei com a minha esposa e depois de um tempo de oração e de reflexão a respeito disso, então decidimos abandonar o trabalho da Vale do Rio Doce e entramos no ministério. Então as lutas começaram. O dinheiro acabou e eu entendi o que era ministério quando eu deixei de trabalhar e quando comecei a depender do ministério. A comida faltava, a luz era cortada, o telefone era cortado, não tinha gasolina para o automóvel, tinha automóvel, mas não tinha gasolina, tinha telefone, mas não tinha dinheiro para pagar a conta, tinha casa, mas não tinha luz e não tinha alimento muitas vezes. Eu vi os meus filhos dormirem muitas vezes sem ter leite para tomar. Então começaram essas lutas e eu me lembro que uma das lutas que nós passamos, nós compramos um prédio lá em Vitória e parcelamos aquele prédio para pagar em 14 meses. Eu fiquei 14 meses sem ir no supermercado para poder pagar aquele prédio. E nós estamos atravessando uma luta tremenda e quando foi uma manhã, a menina que morava conosco me acordou e disse assim, olha, ela me chamava de Ronaldo. Ronaldo, a companhia de eletricidade está lá em cima para cortar a luz. Aí eu levantei apavorado, fui lá no portão, a minha casa ficava embaixo e o portão em cima. E eu subi lá no portão e disse para o rapaz, não corta minha luz, por favor. Ele falou, não, tenho que cortar. Era 7h30 da manhã. E eu disse, não, você pode ir em outro lugar. Vai numa outra casa, dá tempo eu correr e pagar a conta. E ele falou, não, eu tenho que cortar. E eu falei, por favor, não faça isso. Não, tenho que cortar. E eu disse para ele, então não vou deixar você entrar para cortar, que o relógio ficava do lado de dentro. Ele disse, se o senhor não deixar, eu vou colocar a escada no poste. E vou cortar no poste. E a essa altura já tinha vizinho na janela me assistindo. Olhando, olha que... E então eu tive que abrir o portão. Ele entrou e cortou a luz. E eu desci para casa, sentei na beirada da cama, coloquei as mãos assim sobre a cabeça, abaixei a cabeça. E a minha esposa acordou e me perguntou o que está acontecendo. E eu falei para ela, cortaram a nossa luz. Nossa, Jesus, é forte. E ela disse para mim, nunca mais vou esquecer isso. Ela disse, levanta a sua cabeça e pergunte a Deus o que Ele quer nos ensinar. É forte, né? Com isso. Vá no vizinho e peça a luz emprestada para ligar a geladeira. Mas levante a sua cabeça e pergunte o que Deus quer nos ensinar. Então levantamos a cabeça, pedimos a luz emprestada. E no final daqueles 14 meses, nós terminamos de pagar o prédio, terminamos de reformar o prédio que tínhamos comprado. E agora eu era um pastor que ganhava 21 salários mínimos por mês. Aquela mesma igreja que durante 14 meses me fez passar todas aquelas lutas, ela agora me pagava 21 salários mínimos por mês. Olha aí, primeiro vem o deserto, né? É o deserto, e depois aquela mesma igreja pagava todas as minhas contas, pagava absolutamente tudo para mim. Aquela mesma igreja me presenteou com uma viagem pela Europa. E foi nessa viagem pela Europa que eu passei pelos Estados Unidos e recebi o convite para vir para cá, em 97. E em 98 eu vim para cá. Então, são situações que marcam a nossa vida ministerial, mas que não nos fizeram desistir, pelo contrário. Nos fizeram crescer e continuamos crescendo até hoje. E às vezes as pessoas nos veem numa situação até mais tranquila, mais favorável, mas eles não conhecem a nossa história, por onde nós passamos, os vales que nós atravessamos. A vida pastoral é assim, é doce, mas não é mole. Só para quem tem chamado para poder se alegrar e dizer como o apóstolo Paulo, chegar até o final. E eu estou crendo nisso, que eu vou chegar até o final e vou dizer, acabei a carreira e guardei a fé. Eu estou querendo, que eu vejo muitos que terminaram a sua carreira, muitos tiveram a carreira terminada
e muitos não guardaram a fé. Estão aí tristes, estão aí desolados, entristecidos, estão aí amargurados. Mas aquele que tem um chamado, ele vai fazer toda a sua carreira e, como o apóstolo Paulo, ele vai findar a carreira e vai guardar a fé. E é assim que eu creio que quero e vou findar a minha carreira ministerial. Porque ela tem fim, com certeza. E ela não está muito longe de findar. Que eu já estou com 72, O senhor falou aí, e realmente são coisas valorosas. Vocês estão vendo aí, pessoal, o que edifica a vida de um ser humano? Por que o nome do programa é A Voz que Edifica? Tudo isso é para edificar, tudo isso é para agregar na nossa vida algo que nos vai ficar mais forte. E o pastor acaba de falar aí, pastor, você acabou de falar o que deixa um pastor forte. Mas o que deixa uma igreja firme hoje, nos dias de hoje? O que uma igreja precisa? O que deixa uma igreja firme hoje, mediante a tantos desafios dos dias de hoje? Eu acredito que a igreja vive um momento muito crítico. Quando eu falo igreja, eu falo não do contexto local, mas eu falo do contexto mundial, vamos colocar dessa maneira. Eu tenho o hábito de orar pela igreja todos os dias. Não importa qual seja o dia, eu oro pela igreja. E de forma generalizada, né? Pela igreja do Senhor, porque atravessa um momento muito crítico a igreja, com novos ensinamentos, novas ideologias, o enfraquecimento, as gerações que a cada geração que surge, ela é mais fraca, porque eu entendo que a geração dos meus pais, ela era muito mais crente e muito mais forte do que a minha geração. A minha geração era uma geração muito mais forte e muito mais crente do que a geração dos meus filhos. E a geração dos meus filhos, ela é hoje mais forte e com certeza ela será mais crente e mais forte do que a geração dos filhos dele. A cada geração a igreja tem enfraquecida porque tem perdido valores. Valores, o que era pecado na geração do meu pai, já não é pecado na geração do meu filho. O que era errado na geração do meu pai, já não é pecado na geração do meu filho. Então a igreja do presente, se ela não despertar para restaurar, né, para recuperar os valores que têm se perdido de uma geração para outra, eu acredito que haverá um tempo em que vai haver um vácuo entre uma geração e outra, porque até agora tem os elos de ligação entre uma geração e outra, eles têm permanecido. O elo de ligação da geração do meu pai para a minha geração, ele foi feito. Da minha geração para a geração dos meus filhos, ele foi feito. Os meus filhos são pastores também como eu. Mas o elo de ligação da geração dos meus filhos para a próxima geração, eu já não tenho tanta certeza. Já não tenho. Então haverá um tempo em que vai haver um rompimento deste elo. Então esta geração que vai ficar sem elo, ela vai ficar praticamente perdida. Então eu acredito que a igreja de hoje, nós temos que lutar na questão de manter esse elo de ligação com as próximas gerações. Nós temos que lutar para que os valores que nós temos hoje, eles sejam passados para a geração dos nossos filhos. Se nós não trabalharmos neste sentido, as próximas gerações vão se perder. Então é por isso que eu sou a favor das igrejas que investem no ministério infantil, investe no ministério de adolescente, investe no ministério de jovens. Algumas igrejas não têm qualquer cuidado com o ministério infantil, coloca qualquer pessoa, uma pessoa que não sabe o que fazer na igreja, coloca ele para tomar conta das crianças. Vai para a salinha só para brincar. Vai para a salinha para brincar, vai para a salinha para fazer brincadeira com as crianças. Então coloca qualquer um lá, mas as igrejas que mais têm produzido e crescido são igrejas que se preocupa com o ministério infantil. Eu conheço igrejas no Brasil hoje e aqui na América que a estrutura que eles têm para o ministério infantil é maior do que a estrutura para o ministério adulto. Olha.
é maior, porque eles estão investindo tudo. Por exemplo, eu conheço uma igreja no Brasil, e eu não vou dizer o nome aqui para não gerar comentário, que no ministério infantil dela só voluntários que cuidam do ministério infantil são 800 pessoas. Nossa. O edifício do ministério infantil deles é maior do que o edifício onde acontece o culto dos adultos. E eles têm culto para todas as idades, culto para criança de X a X, de X a X, em salas separadas. Então, no domingo, o culto acontece em vários departamentos, em várias salas dentro do mesmo edifício. Culto para adolescente, culto para jovem e na nave principal só culto para adultos. Então eles têm uma preocupação com as próximas gerações. Se a igreja hoje, do presente, não investir em se preocupar com as próximas gerações, a igreja está fadada a terminar. Então, eu acredito que nesse momento a grande preocupação que deve haver da parte dos pastores com a igreja é investir na igreja do presente para que ela se preocupe com a igreja do futuro. Com a igreja do futuro. Se não houver essa preocupação, eu tenho muitos temores com a igreja do futuro. É perigoso porque o que o senhor falou ali é uma coisa que a gente às vezes não percebe, mas esse vácuo aí essa transição, ela pode ser perigosa. Ela pode extremamente perigosa. Ela pode perder aquela origem da igreja primitiva, né? Ela pode e vai saber o que vai vir depois disso, né? O que vai se esperar, porque nós, do jeito que as coisas estão avançando rapidamente, pós essa transição, pós essa perda de originalidade, o que vem pode ser muito perigoso. Porque o inimigo, ele não descansa, tá? O inimigo não descansa. O inimigo, ele trabalha dia e noite. E eu acredito que nós somos, e deixa eu colocar de forma, pode parecer pejorativo o que eu vou dizer, mas a igreja do Senhor, e é por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que o filho da luz, a igreja do Senhor, ela é menos perseverante do que o outro lado. O inimigo não descansa. Enquanto nós descansamos, relaxamos, não nos preocupamos com a leitura da palavra, com a oração, não nos preocupamos com o zelo dos valores. O outro lado, aquilo que nós não chamamos de igreja, os outros ismos, o espiritismo, o satanismo, o anglo-israelismo, e o panteísmo, e o budismo, e o confucionismo, e o hinduísmo, e o islamismo, todos esses outros ismos, eles trabalham de forma, assim como eu dizia, de forma perseverante, para poder vencer no propósito deles, enquanto a igreja é muito descansada. Nós temos que aprender com a perseverança desses outros ismos. Eu até me lembro de uma pequena, me permite contar uma ilustração que diz que havia 3 jovens seminaristas. E eles sempre se reuniam, mas tinha 2 desses seminaristas que gostavam muito de falar mal da vida dos outros. Então, quando eles se reuniam, aqueles 2 começavam a falar mal de alguém. E tinha o terceiro que não gostava de falar mal de ninguém. E aqueles 2 ficavam incomodados com a santidade do terceiro. Aí a gente não pode sentar com ele não fala mal de ninguém, que é um santarrão e não sei o quê. Mas eles começavam a dizer, não quero falar e tal, não é bom falar mal dos outros e tal. Então, aí disse que um dia eles pensaram o seguinte, vamos falar mal de uma pessoa que não tem jeito, ele vai ter que falar mal também. Aí se sentaram os 3 e os 2 combinaram, hoje nós vamos falar mal do diabo. Eu quero ver se ele vai falar bem do diabo. E então eles começaram, porque o diabo é ruim, porque o diabo não presta, porque o diabo é sujo, porque o diabo é ladrão, porque o diabo é isso, que o diabo é aquilo, e ele calado. Então, de repente, os 2 olharam, você não vai falar nada? Ele falou, não, é verdade. Tudo que vocês falaram do diabo é verdade, mas não podemos negar que ele é perseverante, que ele não descansa, que ele cumpre o propósito dele,
que ele está disposto a fazer a obra dele até o final e que ele é muito mais perseverante do que a maioria de nós. Nossa. Isso a gente não pode negar. Então eu acho que essa deve ser a nossa preocupação com a geração futura, de ser uma geração perseverante e ser uma geração que esteja pronta a enfrentar os desafios, né? Que se essa geração que eu entendo que é mais forte do que a próxima, nós falhamos muitas vezes no enfrentamento contra as trevas, eu imagine uma geração completamente despreparada. Então temos que nos preocupar com as próximas gerações. O senhor falando isso aí, me veio uma memória até uma irmã da igreja que eu conheço, não é daqui, tá? Já há um tempo atrás, ela falou assim, houve um caso que ela falou assim, eu desisto daquela pessoa, não adianta, eu já insisti, já orei, já tentei, eu desisti, entreguei para Deus. Hoje eu vendo o senhor falar e responde aquela mensagem lá, que a gente às vezes pode desistir, mas o inimigo nunca desiste, Não né? desiste, ele não desiste. Então essa palavra aí vai... Ele não desiste. Porque eu sou daquela ideia de que toda pessoa que é escolhida por Deus, ela é também escolhida pelo diabo. Toda pessoa. A partir do momento que Deus escolher você, escolher a mim, escolher o Marcelo, escolher qualquer um, o diabo também escolhe. O diabo também escolhe. Ele entra na peleja, ele entra na batalha e ele vai fazer de tudo para derrubar o escolhido do Senhor. Ele vai fazer de tudo. Então, nós temos que ter esta visão de que a cada manhã, quando você se levanta e quando eu me levanto, o diabo já tem um projeto de destruição para a sua vida naquele dia. Ele já traçou o projeto dele e Deus já traçou o projeto dele também para nós vencermos aquela batalha diária. Mas não tem como você sair pela manhã de casa e dizer, hoje eu estou descansado, o diabo não vai mexer comigo hoje. Não existe essa possibilidade, não existe. A cada manhã tem um projeto da parte do diabo contra a nossa vida. Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são para nós a cada dia. A cada dia a misericórdia do Senhor é sobre nós. E é isso que nos faz triunfar. Então, aproveitando isso aí, o que hoje uma pessoa, o que hoje um crente, né, ele precisa fazer algumas coisas, qual é a prática de um cristão para ele se manter firme e resistir a essas perseguições diárias do inimigo? Tiago capítulo 4, verso 7 nos dá a primeira resposta muito clara. Tiago 4, 7, ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, o primeiro passo para uma vida vitoriosa contra o diabo é sujeição a Deus. Isso é claro, é o texto, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, o segredo de uma vida vitoriosa contra o diabo é a sujeição a Deus. Estamos sujeitos à vontade de Deus, obedecer ao Senhor. Eu tenho o hábito, por exemplo, e eu ensino isso aqui na igreja, que eu não tenho coragem de sair de casa em absoluto sem orar. Não tenho essa coragem. Eu sei que tem gente que é mais corajoso do que eu, mas eu sou muito medroso. Então tem gente que tem coragem de levantar pela manhã, escovar os dentes, tomar o café, pegar o carro, sair para trabalhar. Eu não tenho essa coragem. A vida a Deus, né? Eu não tenho essa coragem. Eu sou muito medroso, Pode me chamar de pastor frouxo, mas eu não tenho essa coragem. Não tenho essa coragem. Então eu tenho o hábito e não abro mão disso, eu e a minha esposa. Eu não saio de casa, não entro no meu carro e ligo o carro e saio sem orar. E eu posso ter orado a noite inteira. E eu oro todos os dias de madrugada. Todos os dias, de domingo a domingo, eu tenho o meu tempo de oração pela madrugada. Every day, todos os dias. Eu oro pela madrugada. Então, posso estar no avião, posso estar de férias, posso estar viajando. Não importa onde eu estou. Chega o horário de eu orar, eu vou orar. O senhor entende, eu vejo o senhor falando da oração da madrugada. É claro que a oração pode ser feita em qualquer horário e deve ser feita em qualquer horário. Mas o senhor entende que a oração de madrugada ela tem algum peso a mais? E se sim, por quê?
E você disse uma coisa interessante, a oração pode ser feita a qualquer hora, do dia ou da noite e tal. Eu desenvolvi o hábito de orar pela madrugada pela questão da privacidade. Eu acho que é o horário que mais você, principalmente pastores, porque se você vai orar durante o dia, o telefone não deixa, o barulho não deixa, a buzina não deixa, e as pessoas transitando não deixam. Então eu oro mais, eu gosto de orar de madrugada mais por essa questão da privacidade. É um tempo que eu sei que ninguém vai me incomodar, ninguém vai me perturbar, ninguém vai me chamar. Eu me lembro que o único dia que eu estava de madrugada orando, que alguém me ligou, foi o Marcelo. Ele está aqui presente. Ô, Marcelo. Foi o Marcelo que... Tá sendo o nosso cameraman aqui hoje, o Marcelo. Não foi bem o Marcelo, quem orou foi quem ligou, foi a mulher do Marcelo. Show de orelha ao vivo aqui. Foi a Rose que ligou, né, Marcelo? O Marcelo tinha passado mal de madrugada e não estou expondo, ele foi apenas Ele contou esse testemunho aqui no canal, tá, gente? Ele contou esse testemunho aqui no canal. O mal que ele passou e tal. Então a Rose, lá na casa de madrugada, sem saber o que fazer, ela me ligou, eu estava orando, né? E outro dia eu estava orando também o pastor Joel. Pastor Joel, até eu acho que reúno com vocês lá agora. Joel Nogueira. Joel Nogueira. Ah, sim. Um dia eu estou orando de madrugada, o telefone tocou, era ele também. Ele tinha sofrido um acidente aí, por volta das 3 da madrugada, e eu tive que sair para socorrer. Mas é muito raro, então eu oro mais de madrugada por essa questão. A Bíblia não faz nenhuma, como é que se diz assim, nenhuma menção a essa questão se é melhor orar de madrugada, de dia, de noite. O que a Bíblia diz é que você tem que orar. Tem que orar. Eu oro mais pela madrugada por essa questão. Eu acho que é um tempo que eu tenho mais privacidade, é um tempo que eu sei que não vou ser interrompido, é um tempo que eu tiro o meu tempo lá com o Senhor. Mas eu oro toda madrugada e mesmo assim, antes de sair de casa, eu oro a saideira. A saideira e às vezes eu entro no carro e a minha esposa diz, vamos orar, vamos orar. Eu digo, já orei dentro de casa. Ela falou, não, mas temos que orar aqui no carro. E aqui, às vezes, antes de ir para o carro, eu já oro em casa lá, mas quando eu chego dentro do carro, ela diz, não, nós temos que orar dentro do carro. E a gente ora dentro do carro para sair de casa, para ir para qualquer lugar. Eu não tenho coragem de sair sem orar. Mas tem gente que é valente, é corajoso, né? Eu achei bem divertida a forma que o senhor falou assim, eu não tenho coragem. Eu não tenho. Pode ser que tenha alguém que é mais valente do que eu, né? Mas eu sou muito frouxo nessa área. Eu sou muito frouxo. Eu sou muito frouxo. O que a família tem que deixa a família mais exposta? O que mexe mais no seio seio familiar com essa pressão toda que nós estamos vivendo hoje em dia? Esses dias eu fui pegar uma família em casa para trazer para a igreja e um garoto veio na carona, veio de carona no meu carro. E então ele é um garoto, eu acredito que ele deve ter uns 10 anos, por aí, 11 anos. E então ele me disse o seguinte, ele disse, eu estou engordando muito, ele falou. Ele falou, estou engordando muito porque eu estou comendo muito. Ele entrou na conversa lá. Eu digo, mas por que você está comendo muito, rapaz? Ele disse, eu estou comendo muito porque a minha mãe e o meu pai estão com corte marcada e eu fico muito ansioso e eu fico muito preocupado, então eu não paro de comer. Você acredita isso? Olha. Um garoto de 12 anos. Então eu acredito que as nossas famílias, eu nunca vivi a experiência de ser ilegal. Nunca vivi essa experiência. Eu vim para cá legal. A igreja que me trouxe, então eu nunca vivi aqui nenhum dia de ilegalidade. Sempre fui documentado. Mas eu já acompanhei centenas de famílias que viveram aqui ou que vivem aqui indocumentados, e eu sei que esta instabilidade, né? Instabilidade legal aqui gera problemas emocionais, né? Muitas famílias com problemas emocionais, como esse garoto, muitas famílias com questão de descontrole emocional, comem demais, brigam,
famílias que discutem por causa disso, famílias que entram em litígio familiar por causa das questões imigratórias, famílias que estão sofrendo as pressões porque o marido está preso, ou tem casos que a mulher que está presa, entendeu? Então eu acredito que essa questão imigratória, ela tem sido um fator que tem causado muita instabilidade, muita fragilidade nas famílias brasileiras. Aqui na nossa igreja, e por incrível que pareça, com essa questão imigratória aí, e que afetou muitos estados, de maneira muito especial o nosso estado vizinho, Massachusetts, ela não afetou o estado de New Hampshire. Nós temos sido uma bênção, o estado de New Hampshire tem sido uma bênção nesse sentido, porque foram muitas famílias que foram presas, que foram afetadas pela questão imigratória em Massachusetts, muitas famílias cristãs que os maridos estão presos, mulheres foram presas, foram deportados, foram muitos lá. Mas aqui não conhecemos nenhum caso, por exemplo, de famílias que foram presas, foram deportadas. Na nossa igreja, no nosso contexto de igreja local aqui, não temos nenhum caso. E então, mas eu acredito que o grande problema hoje nas famílias, o que causa essa questão imigratória, é essa fragilidade emocional, essa preocupação exacerbada. Essa semana uma irmã mesmo conversou comigo, pastor, ora, porque eu estou com a corte marcada. Quando a corte está marcada, eles ficam muito fragilizados, preocupados, né? E isso mexe com o emocional de cada um deles. Então, acho que o problema é esse aí. Porque a pessoa, pastor, mediante essa situação aí, né, de pressão, inclusive não somente de pressão de corte, tá? O que um crente, baseado na palavra de Deus, que devemos a gente ganhar força nesse momento a ponto de falar assim, eu estou descansado no Senhor. Aonde nós devemos buscar essa força? Eu acredito que o caminho para todas essas é oração. É orar. No início do governo do Trump aqui, eu abri até uma campanha de oração aqui na igreja para a gente orar a respeito dessas questões imigratórias. Mas, infelizmente, parece que grande parte, né, das pessoas que passam por esse problema de indocumentação, de serem indocumentados aqui na América, eles parece que não compreendem que a saída passa pela oração. Eu, por exemplo, eu cheguei uma época do Brasil, encontrei numa vigília à noite, eu encontrei uma senhora que estava lá com uma criancinha de colo. A criancinha dela devia ter um mês ou menos de um mês que tinha nascido. Ela estava na vigília lá. E no momento da vigília, Deus me deu uma revelação com ela. Eu não a conhecia. Eu tinha chegado do Brasil e fui para a vigília, que estava marcada, ela estava lá. E então Deus me deu uma visão, eu disse para ela, Deus me deu uma revelação com relação a você. Ela disse, qual foi a revelação? Ela disse, Deus me mostrou um homem sentado numa mesa e ele assinava um documento favorável a você. Olha que forte. Favorável. E ela falou, não sei o que é, pastor. Eu falei, eu também não sei. Eu sei que tem um documento assinado favorável para você. Ela disse, só sei uma coisa, eu tenho uma corte marcada para a data tal. E o senhor pode ir lá comigo? Posso ir sim. Aí fui na corte com ela e com o marido dela. Ela tinha entrado pelo México, tinha sido presa, e a imigração liberou ela. E então fui para essa corte com ela. Chegamos lá na corte, ela tinha todas as possibilidades de ser deportada. Tinha entrado pelo México, tinha sido presa e tal, então não tinha nenhuma possibilidade para ela. O resultado, nós entramos na corte e quando ela foi chamada pelo juiz, o juiz perguntou para o promotor, virou para ele e perguntou assim, o que você recomenda para ela? Que o juiz faz essa pergunta lá para o promotor. O que você recomenda para ela? E quando o juiz fez essa pergunta, ele começou a tossir. E ele tossia. E o juiz, o que você recomenda para ela? E ele continuou tossindo. Ele não conseguia parar de tossir. E o juiz perguntava de novo, o que você recomenda para ela?
E então ele continuava tossindo, e como ele continuou tossindo e não respondeu, o juiz disse para ela: desça e pegue uma autorização de trabalho para você. E liberou ela. Olha. Naquela época, a autorização de trabalho a gente pegava embaixo, na imigração em Boston. Descia da corte, passava, era uma autorização que era um cartãozinho de papelão, né? Não é esse cartão hoje que tem esse magnético, esse cartão magnético. Então ela desceu e pegou aquela autorização. Depois eu fiz o casamento dela com um brasileiro que estava num processo de green card. Ele conseguiu que a advogada inserisse ela no processo dele, e sabe qual foi o resultado? Meses depois ela tinha o green card. Olha aí. Ela recebeu o green card. Hoje ela é cidadã americana, ela mora lá no Texas. Ela teve essa semana aqui. Me ligou na segunda-feira que queria me ver. Ela e esse filho dela que agora está com 20 anos. Que agora está com 20 anos. É um rapaz agora, está com 20 anos. Eu nem pude vê-la porque segunda-feira o meu dia foi muito atarefado. Mas qual é o segredo dessa vitória? Oração. Oração. Então, às vezes, nós não entendemos. Então, entramos nesta batalha e parece que a batalha está ganha. Fizemos aquela campanha. E eu pergunto para você, quantos continuam orando nesse sentido? Quantos têm feito a campanha ainda orando nesse sentido? O que eu me lembro, eu não sei de ninguém. Não sei de ninguém. Então, é orar? É orar até que a bênção chegue. É orar até que a bênção chegue. É não desistir da batalha, não é verdade? É não desistir. Porque às vezes a gente ora e parece que desistiu. Ou então acha que a nossa oração já foi o bastante, né? Descansar, eu orei e já entreguei. Já entreguei. Eu orei 20 anos pela salvação da minha família. Eu fui o primeiro a se converter na minha família, uma família de católicos, mas católicos praticantes. Eu era congregado mariano. Minha mãe era filha de Maria, entendeu? Então, a gente tinha todo este compromisso com a Igreja Católica. Eu me converti e eu e a minha esposa oramos 20 anos pela minha família, que hoje é toda convertida ao Senhor. Hoje toda serve ao Senhor, mas foram 20 anos. Os moravianos oraram e fizeram uma vigília de oração que durou 120 anos. 120 anos de oração. Eles perseveraram até alcançar um dos maiores avivamentos da história da igreja, mas durou 120 anos. Então, eu acho que o segredo para todo e qualquer desafio que você tem na sua vida, seja imigratório, seja algum bem, seja alguma cura, seja o que você queira, é a oração. Passa pela oração. A resposta nossa é a oração. Uma coisa que eu acho, eu tenho quase que certeza absoluta, é que a igreja está no tempo do fim, né? Estamos no tempo do fim. Eu até digo, e eu digo com uma certa convicção, de que a geração dos meus filhos, eles talvez não irá passar pela morte. E eu vou dizer com mais convicção, a geração dos meus netos não irá passar pela morte. Quando eu digo que não irá passar pela morte, é que Cristo vai vir antes disso aí. É claro que amanhã pode morrer, mas eu estou dizendo não vai passar pela morte, que essa geração, a minha geração, eu acredito que vai passar pela morte, a minha geração. Não acredito que Cristo virá antes da minha morte, mas Cristo, com certeza, virá antes da morte dos meus netos e talvez da morte dos meus filhos. Ele virá porque estamos vivendo o tempo do fim. Já está aí, as dores de parto estão aí. As dores de parto estão aí e o período das dores estão aí também presente. Então eu acredito que esse é o tempo em que a igreja deve estar preparada. Eu vejo muita discussão nesses escatólogos, essas pessoas que são estudiosas de escatologia, e aí fica essa briga, quem é pré-tribulacionista, quem é mire-tribulacionista, quem é pós-tribulacionista. Eu ensino isso aqui na igreja, que essa não deve ser a nossa preocupação. Não se preocupe com isso. Se você é pré, se você é mire, se você é pós, eu acho que a nossa preocupação não deve ser essa no momento. A nossa preocupação deve
ser em estar preparado para pré, para mira e para pós. Você tem que estar preparado. Então, às vezes, ficamos nessa discussão tola, eu acho que é perca de tempo. Eu, particularmente, sou pré-tribulacionista. Agora, se você é mira e tribulacionista, se é pós, para mim, não faz qualquer diferença. Isso não vai interferir no processo salvacionista. O que vai interferir no processo salvacionista de Deus é se estou ou não preparado. Isso é sério. Então eu acredito que a igreja vive o momento do fim, e eu acredito que nesse momento do fim, e ainda vai se cumprir aquela profecia que diz que o amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então eu acredito que vai haver um crescimento ainda da iniquidade e vai haver ainda um esfriamento muito grande da parte da igreja, e nesse tempo que nós estamos vivendo, e a gente percebe isso, né? Já estamos percebendo esse esfriamento da parte da igreja, já estamos percebendo essa falta de fervor, né, da parte da igreja. Até um termo que eles usam, já estamos percebendo uma forte tibieza. Há um termo que eles usam chamado de tibieza, que é essa falta de fervor, essa falta de alegria, de gozo, de estar. Domingo mesmo eu preguei a respeito disso, reposicionando o coração para que você tenha prazer em servir. Ter alegria em servir. Ter alegria em ir para a igreja, não é verdade? Ter alegria, o que nos falta prazer. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos da casa do Senhor. Então, servir ao Senhor com alegria, o salmista também diz no Salmo 100. Servir o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Falta esta alegria, este prazer na igreja, porque estamos vivendo um período de esfriamento espiritual e a igreja precisa despertar para isso, para ela estar pronta, preparada, porque Cristo está às portas. Pastor, eu vejo assim, o que eu tenho observado, eu tenho rodado aí em algumas igrejas e conversando com alguns pastores, parece que o que eu ouvi parece que são quase por todos. Uhum. Aqui nos Estados Unidos, uma das maiores dificuldades é encontrar, assim, a maioria não, tá? Não pode generalizar. Mas nós temos enfrentado a dificuldade das pessoas ser assíduo na igreja, né? Tá indo mais, às vezes no culto de semana, ou às vezes na escola dominical. As pessoas têm focado muito num culto só de semana, de domingo, não tem? Uhum. O senhor poderia dar uma palavra sobre esse tema? Isso é algo perceptível, talvez em algumas congregações, e quando eu digo congregação, igreja local, isso seja muito mais, muito mais latente do que em outras congregações, mas esse é um problema sofrido pela maioria das igrejas, né? Essa falta. Eu digo, por exemplo, que nós aqui, falando da minha igreja local aqui, que nós não temos a igreja vazia por falta de membros. Nós temos a igreja vazia nos nossos cultos, às vezes, por falta de continuidade, por falta das pessoas ser mais assíduas ao trabalho. Que a gente nós temos membros aqui para encher a igreja todos os domingos e todos os cultos. E por que não tem encher essa igreja? Porque a gente não tem esta continuidade, não tem, a palavra certa seria regularidade. As pessoas não vão regularmente à igreja. Então é aquilo que você diz, tem um grupo que ele vem só aos domingos, tem um grupo que frequenta a escola bíblica, tem um grupo que frequenta o culto durante a semana, e no domingo nós temos 2 grupos, parece que eles combinam. Domingo que vem é você que vai. E nós vamos faltar. Aí aquele domingo vem aquele grupo, aí aquele grupo que foi naquele domingo, agora o próximo domingo é vocês, que nós vamos faltar. Parece que eles combinam assim, porque nós temos uma falta assim, regular na igreja, nos cultos dominicais, em torno de
35% a gente tem de falta nos cultos regulares. Pouco ainda, né? Aí, uns porque eles trabalham, tem trabalho, e a gente entende isso aqui, as pessoas trabalham muito, mas outros apenas porque realmente eles criaram esse hábito de um domingo vai, outro domingo ele não tem muita preocupação de ir e tal. Sem cortar o senhor, aproveitando dentro do gancho, como manter um equilíbrio, se o senhor quiser entender, pode entender, tá? Não está tocando não. Assim. Como manter o equilíbrio entre ganhar dinheiro, né, driblar o cansaço, mas manter aquela sequência vindo na igreja. A regularidade da igreja. A regularidade. O problema do brasileiro aqui na América é que ele é completamente diferente do problema do Brasil. Porque no Brasil a gente tem aquele emprego regular, todos os dias à noite a gente está em casa e tal. Então isso já contribui. Aqui, por essa questão da gente ter esses 3 horários de trabalho, isso é coisa normal aqui, primeiro shift, segundo shift, terceiro shift, então eles têm alguns trabalham durante a semana à noite, no segundo shift, então não pode vir à igreja, então aí a gente também tem os problemas daqueles que chegam. As pessoas que chegam aqui, elas têm que trabalhar muito mais, é claro, muito mais. Para dar um primeiro... Para pagar as contas quando chegam, então elas trabalham. Então é difícil você querer que essas pessoas tenham regularidade nos cultos. Quando elas vêm no culto do domingo, já é uma grande vitória para elas. Aí com o tempo, não, eles vão crescendo e vão melhorando financeiramente, vão pagando as contas, dando estrutura, então... Eu acho que essa questão dessa regularidade, esse equilíbrio entre as 3 coisas, elas dependem disso. Depende da necessidade, que alguns têm quando chegam, eles têm que estar trabalhando muito além daquilo que eles podem. E também depende do compromisso, né? Que tem alguns que mesmo trabalhando, mas eu tenho pessoas aqui que eles não abrem mão de vir no culto. Eles perdem o emprego, mas não abrem mão de vir no culto. Então depende também do compromisso de alguns e também depende essa palavra é forte, né? Mas depende do que as pessoas têm como prioridade na vida deles, né? Se a prioridade deles é Deus, eles vão abrir, porque tem mesmo alguns que mesmo prosperando, mesmo já bem sólido, financeiramente, né? Com a vida solidificada, eu nem digo que esse é um problema nosso aqui, que as pessoas que eu conheço aqui que são mais sólidas financeiramente são as mais assíduas aqui. Glória a Deus. São mais assíduas, elas realmente... Aqui não tem, mas eu conheço outras famílias aí que não são daqui que têm esse problema. Apesar de terem uma vida financeira sólida, mas eles continuam sem compromisso porque querem mais, querem mais, querem mais. Então, é uma questão de escolha, né? Uma questão de compromisso entre você, entre a escolha de Deus e o seu trabalho e o seu desejo de possuir coisas. Isso aí. Então, depende dessas 3 coisas, né? Da necessidade, do compromisso e de suas ambições. Uhum. Pessoal, nós vamos começar já a entrar na parte final, porque o pastor tem muito compromisso, né? Mas desde já eu agradeço mais uma vez ele, mas eu não posso deixar de, antes de passar para as perguntas finais, abordar aqui e pedir o pastor, que tem muita experiência nesse, né, em geral, a falar um pouquinho de um caso que aconteceu recente, não específico do caso, tá, pastor? Mas aconteceu um fato recente aqui, né, que um homem conhecido da comunidade nossa aqui, ele se suicidou. Ok, é triste demais, a gente sofre demais, a família sofre, mas o fato é que eu peço ao pastor para estar falando um pouco o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que nós devemos, uma mensagem para evitar qualquer pessoa chegar a esse extremo, né? Muitas pessoas vão saber do que nós estamos falando, e aqui eu já estendo aqui para a família os meus sinceros sentimentos, estou orando por vocês, tá bom? Nós estamos abordando isso aqui com o maior carinho, com o maior respeito à situação. É para
pastor puder levar uma mensagem que para evitar que outras pessoas também possam chegar a essa situação. Pastor, fique à vontade em poder falar um pouquinho desse caso. Antes de tudo, eu também quero deixar meus sentimentos pela família. Eu tive o prazer de conhecer a família, visitei eles quando estive lá em South Carolina, fui lá para ministrar no encontro de casais lá e tive o prazer de conhecê-los, e uma família abençoada, uma família linda. A primeira lição que eu quero deixar para nós é o entendimento de que, por sermos cristãos ou por sermos crentes, nós estamos imunes a essas coisas. Nós estamos imunes. Que às vezes achamos que por ser cristão a gente não pode passar por isso, mas pode passar sim. O número de cristãos que cometem suicídios não é pequeno, inclusive entre pastores. O número de pastores que têm cometido suicídio não é pouco. Então, muitos pastores têm cometido suicídio, porque talvez, eu acho que tem que haver preocupação das duas partes. Primeiro, a preocupação nossa, por exemplo, eu particularmente, eu sou tendencioso, parece que não, mas eu sou tendencioso à questão da depressão. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, feliz, eu estou sempre feliz, mas eu tenho tendências à depressão. E então, por eu saber e ter consciência que eu tenho tendências de depressão, eu sou muito precavido contra a depressão. Então, tem dias que eu amanheço para baixo, e amanheço muito para baixo, e eu sei que a depressão está chegando, e então o que eu faço? Eu me levanto, eu ligo para alguém, às vezes viajo 30, 40 minutos, 1 hora, vou em busca de um amigo para sentar com ele, conversar com ele. Eu digo para ele, estou depressivo hoje, não estou bem. Então eu oro junto com ele, tomo um café com ele, converso com ele e volto para casa. No outro dia estou bem. Então, mas eu tenho consciência de que tem esse problema. Então acho que a primeira coisa que deve haver, que pode nos ajudar a precaver a questão dessas situações, é a consciência de que nós precisamos de ajuda, que nós estamos imunes a isso. Pastores se suicidam não é porque eles não são crentes. E eu já ouvi alguém dizer de forma grosseira. Ele suicidou porque não era crente, porque não tinha Deus na vida. Não, o crente também comete suicídio se ele não cuidar da sua vida emocional, se ele não cuidar da sua vida, como é que se diz assim, mental, se ele não cuidar da sua saúde mental. Eu conheci um pastor aqui que ele ficou por meses trancado num quarto escuro, era amigo nosso, lidava aqui com a gente no dia a dia, e a gente ia para casa, a mulher dele disse, você não quer falar com ninguém, ficou 6 meses trancado num quarto escuro lá, e a mulher dando toda assistência, porque ele estava depressivo, era um pastor, isso pode ocorrer. Então ele tem que ter essa consciência, se você e recorrer, pedir ajuda. Uma outra coisa também acho que deve acontecer, os familiares devem estar atentos a esses sintomas de depressão, a esses sinais de depressão na vida dos familiares, para estar atento, porque pode ocorrer em qualquer família, E mesmo que a família cuide, e a maioria das famílias talvez perceba e cuide, não podemos, como é que se diz assim, descuidar no sentido de estar orando, no sentido de estar ajudando, se necessário for recorrer a cuidados profissionais. Não é falta de fé o cristão que tem depressão procurar um médico, um psicólogo para poder ajudá-lo, tomar remédio para ajudá-lo na sua questão emocional. Isso não é falta de fé, isso não é pecado, porque às vezes nós ficamos doentes porque temos vergonha de dizer, eu não tenho vergonha, eu tenho tendências à depressão. Não tomo remédio para isso, porque por saber que eu tenho tendência a isso, eu me cuido, eu vigio. Então eu acho que o caminho para evitar problemas como esse é as pessoas que têm esse problema ter consciência e procurar ajuda. Não ter vergonha, né? Não ter vergonha de dizer, isso não é pecado, isso não faz de você um fraco, não faz de você uma pessoa menor do que a outra, não faz.
Isso, pelo contrário, faz de você uma pessoa sábia e uma pessoa que se precave, uma pessoa que se precaver, aliás, e uma pessoa que se cuida. Então, eu acho que essa questão, para evitar esse tipo de coisa, primeiramente parte do paciente, vamos colocar assim, dele estar atento a esses sinais, recorrer e pedir ajuda, ajuda ao seu pastor, ajuda a um irmão que você confia, ajuda a esposa, ajuda ao marido, ajuda ao pai, a um profissional da área, procure um profissional da área. Nós temos hoje muitos cristãos que são psicólogos, psicanalistas, que você pode procurar, conversar com ele diariamente ou semanalmente para você cuidar da sua saúde mental e da sua saúde emocional, e os familiares estarem atentos a isso aí, mas acima de tudo, está orando e colocando tudo diante do Senhor. É isso porque aí. O inimigo, e só para interromper, sim, é sempre nos lembrando que o campo de pouso do inimigo é a nossa mente. A mente é incrível. O campo de pouso. Quando o inimigo quer trabalhar na nossa mente, o inimigo sempre trabalha em mentes que estão fragilizadas. Por isso que as pessoas que têm problemas com depressão são as mais suscetíveis a cometerem suicídio. Porque o inimigo trabalha com essas mentes que estão fragilizadas pela depressão, fragilizadas pelo emocional que está desequilibrado. Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência, que o campo de pouso do inimigo é a nossa mente. Nós não podemos impedir que o inimigo pose na nossa mente, mas podemos impedir que ele desça do avião, né? Que às vezes o inimigo pousa, mas se ele vai descer do avião, se ele vai entrar na loja de conveniência do aeroporto, né? Se ele decide ficar ali, se hospedar, isso depende de nós. Porque pousar, ele pousa. Pousa na minha e não tem o bonzão. Porque eu sou pastor, porque eu sou líder, porque eu sou isso, que eu sou espiritual. Não, ele vai pousar na sua cabeça também. Ele vai pousar. Mas ele pousa, mas eu digo, não, levanta voo. Aqui você não fica, né? E tem alguns casos que ele nem pousa, ele arremete, né? Só bate e já volta e já levanta, forte. Porque Cristo está em nós, ele vai arremeter. Agora, se ele pousar e você deixa ele descer do avião, que às vezes a gente vai discutir com o inimigo, vai conversar com o inimigo, como fez Eva. A queda do primeiro casal aconteceu porque Eva sentou para conversar com o inimigo. Não se senta para conversar com o inimigo. O pastor Thomas Dawes, ele disse que ele foi do exército americano e ele foi para a luta, para a guerra do Vietnã. Ele disse que na sua primeira batalha ele se deparou com um vietnamita na frente dele. E ele disse, o que eu faço? Eu vou, sento, pergunto qual é o nome do pai dele, da mãe dele, pergunto se ele tem algum problema, se ele quer tomar um café comigo, pergunto qual é a intenção que ele tem comigo. Qual é a intenção de um soldado vietnamita na frente de um soldado americano? Você acha que é conversar, tomar um café, bater um papo? Ele disse, não, eu não tinha que conversar com ele, eu não tinha que sentar com ele, eu tinha que atirar contra ele. E às vezes nós queremos sentar com o inimigo. O meu sogro contava a experiência que numa escola bíblica dominical o pastor fez uma pergunta. Se hoje o inimigo batesse na porta do seu coração e você abrisse a porta, o que você diria para ele? Aí disse que alguém se levantou, eu diria, está amarrado. O outro diria assim, sai em nome de Jesus. O outro, eu bateria a porta na cara dele e dizia, aqui não tem espaço para você. Aí uma garotinha se levantou e disse, eu não diria absolutamente nada. Porque Jesus mora no meu coração e ele iria abrir a porta. E então ele cuidaria do inimigo. O nosso problema muitas vezes com a questão da depressão, com essas questões emocionais, é que nós queremos conversar com o inimigo. Deixa Jesus se levantar e atender a porta, porque ele vai cuidar disso. Às vezes nós queremos fazer um trabalho que não é nosso. O trabalho é do Senhor.
nessas questões de depressão, nessas questões de saúde emocional, entrega para o Senhor. Deixa que o Senhor cuida. Não vá militar uma luta que você não tem condições de vencê-la. Quem está depressivo, quem está fragilizado, não tem condição de vencer o inimigo. É preciso que você venha transferir esta questão do combate com o inimigo para o Senhor. Ele vai lutar em seu favor. Glórias a Deus. Ele vai lutar em seu favor. Glórias a Deus. Amém? Jesus. Gente, é muito forte, são palavras que realmente nos ensinam, realmente nos agregam valor. Pastor, então, já encerrando, eu peço ao senhor, fala baseado aqui em Manchester mesmo, com muitas pessoas, muitos brasileiros, que muitos deles estão afastados da igreja. Alguns deles estão na igreja, mas estão também desanimados. Outros que nem vão. Outros que talvez nem teve o primeiro contato com Jesus. O que o senhor poderia falar para essas pessoas, né, neste caso, e convidando também essas pessoas para estar procurando Deus? A primeira coisa que eu quero dizer para quem nos ouve aí, você que talvez não é crente, ou seja crente, esteja desviado, esteja afastado do Senhor, esse retorno ao Senhor. Você que não é crente, eu convido você a aceitar o Senhor, a procurar o Senhor, porque eu não vejo resposta para as lutas e para as batalhas que nós enfrentamos que esteja fora da Bíblia, que esteja fora do Senhor. O Senhor é a resposta para todas as nossas angústias. E eu digo para aqueles que estão desviados, muitos que estavam na igreja saem, desanimam e se afastam, não querem voltar mais. Eu me lembro de um escritor que disse uma coisa, me foge o nome dele agora, mas ele disse uma coisa interessante. Ele disse: me afastei da igreja por um tempo porque achei que ali não havia graça. Ele disse, mas depois de um tempo eu voltei porque descobri que só ali havia graça. Então eu acredito que é só na igreja que ainda existe graça. É só na igreja que existe graça. Então, você que está afastado porque se decepcionou com A, com B, com o pastor, com a igreja, se decepcionou com o culto, se decepcionou com isso ou com aquilo, eu te digo para você, só há graça na igreja. Então o seu tempo de voltar é agora. Volte, se reconcilie, volte para o Senhor. Se o local onde você estava não estava bom, procure um outro lugar. É por isso que eu acredito que existem tantas denominações, né? Presbiterianas, batistas, e Deus é amor, a Universal do Reino de Deus, e não sei o que aí do Valdomiro Santiago, e as igrejas assembleias, maranatas. Eu acredito que esse leque de igreja, elas existam para fazer com que nós nos tornemos indesculpáveis. Uma vai dar certo. Eu não vou na igreja presbiteriana, porque eu não gosto do culto da igreja presbiteriana. Amém, graças a Deus que tem a Batista. Mas eu também não gosto da Batista. Amém, que tem a Deus é amor, né? Que tem a Universal do Reino de Deus. Amém, que tem a Assembleia de Deus, que tem a Maranata, né? Amém, que tem a RCN. Amém, né? Que tem... e hoje são milhares de denominações que você pode escolher para você se encaixar, para você se realizar, né? E eu digo, principalmente você que tem filhos, pais, mães, não fique fora da igreja. Tempos atrás eu estava conversando com um casal que tem filhos, ele está na igreja firme hoje, e eu disse para eles, eu não teria a coragem que você tem. Ele disse, que coragem, pastor? De criar 2 filhas sem estar na igreja. Eu não teria essa coragem. Eu não teria, de jeito nenhum. De criar meus filhos fora da igreja. Porque eu acredito, e vou dizer uma coisa séria, que o pai
que leva o filho ou a filha para a igreja não vai buscá-los na delegacia. Mas os pais que não trazem os filhos para a igreja, ele tem uma grande possibilidade de buscá-los na delegacia, buscá-los na boca de fumo, buscá-los em situações piores. Então, eu aconselho você, venha para o Senhor. Você que está desviado, retorne, volte. Se não dá certo onde você estava, vá para um outro lugar. Deus tem um espaço onde você vai se realizar com a sua família e vai poder servi-lo. E, acima de tudo, eu aconselho você a voltar por causa da sua vida e da sua salvação. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja em Jesus. E primeiramente você deve salvar a si mesmo, para depois salvar a sua família. Então venha e volte para o Senhor, que ainda é tempo. Ainda é tempo, ainda é tempo. Gente, eu vou pedir para o pastor dar as considerações finais, a sua palavra final, mas eu preciso mais uma vez agradecer, assim, pastor, você e a igreja aqui por me ter recebido aqui no seu escritório, aqui na sua casa, aqui, que é a igreja, né, uma igreja muito abençoada, pelos quais eu tenho muitos amigos aqui, tá, pastor? Pessoas que eu respeito e admiro muito aqui. Também quero agradecer o meu amigo Marcelo, né? Homem nosso de Deus, cameraman que tá ali, sendo né? nosso cameraman, Marcelo. Vou te marcar aqui, tá, Marcelo? O pessoal tá aí vindo lá que você tá dando as palavras muito boas, Marcelo tá postando tá as palavras. pregando agora aí também, tá pregando. Olha como que Deus tá abençoando, tá vendo? Então, Marcelo, que Deus continue abençoando a sua vida. Marcelo tem vivido um tempo aí de bênção, né? Graças a Deus. Deus despertou, falei com ele, Deus, isso é um chamado. Deus ele despertou. E a Rose têm sido assim despertados e aproveitando isso, pastor, aqui perto do Senhor, eu falo isso já fora, mas eu estou falando isso aqui, gente, perto do pastor Ariosaldo. Pastor Oswaldo, sempre nós na nossa igreja lá, nós recebemos a visita, colaboração de alguns membros da Igreja do Senhor, e eles sempre vão debaixo da tua bênção. Eu sei que estão lá. Eu falo com o Senhor que isso ajuda muito a nossa igreja, que é uma igreja que está, né, que está firme agora, mas também é recente, não é uma igreja muito grande. Isso ajuda muito com pessoas que vai, igual o Marcelo né? Outros irmãos daqui, o irmão Sérgio, né? O irmão Toninho, tem o missionário, como que é? O Vicente. Nossa, é uma benção, todos eles são bênçãos que sempre tem lá. O Zé Carlos também foi esses dias. Ou seja, pessoas que estão indo lá, a gente sabe que é para visitar a nossa igreja, para dar um apoio moral, um apoio, né, espiritual, e eu agradeço isso, que Deus abençoe a sua vida por isso, pastor. Então, só poderia fazer as considerações finais, deixar uma palavra, né, para os ouvintes aqui, da forma que o senhor se sentir melhor. E aqui a gente já encerra agradecendo a Deus por mais esse programa, né, que a voz que edifica, que é do pastor Ariosaldo, e ele fica à vontade em encerrar. Amém. Não, eu só quero agradecer também ao Joel aqui pela confiança e agradecer por ele ter dado essa oportunidade de falar a respeito de parte da minha vida, do ministério, agradecer àqueles que de alguma maneira, contribuíram também para que esse ministério continuasse até hoje. E quero deixar a minha bênção a você que está nos ouvindo, vai nos ouvir através desse vídeo, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, e que o que foi dito aqui possa de alguma maneira servir como bênção para a vida de vocês, para a vida do Joel e para a vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe a todos e fiquem na paz no nome de Jesus.